noite, a paz esteja com todos. Amém. Para você que está em casa, tenha uma boa noite. Abra seu coração, que esse culto de hoje com certeza vai falar com você. Amém? Assim como já está falando conosco aqui. Amém? Hoje eu vou dar os recados, tá? Todos os domingos nós temos nosso culto de celebração, a partir das 9h30 da manhã. Também aos domingos, pós-culto, nós temos o Arrows no Alvo, que é dos adolescentes, né? Exceto no domingo de Santa Ceia, tá? Terça-feira pela manhã, toda terça-feira pela manhã, temos o culto de oração. E uma novidade aí, nas próximas terças-feiras à noite, a partir das 8 horas da noite, nós teremos também o culto de oração, tá bom? Então, a partir de terça-feira está voltando aí os cultos de oração. Venham participar, hein, que é bênção. Toda quinta-feira, às 8 horas, temos o nosso culto. Sábado pela manhã, todo sábado, às 8 da manhã, temos o jejum do Chosen. Convido vocês a participar, porque esse culto de jejum que nós fazemos tem sido muito bom para nossas vidas, tem trazido muitas respostas, né? Temos apresentado diante de Deus nossos pedidos de oração e Deus tem trazido resposta. Então, convido você a participar. Vou falar também agora de outros eventos que a gente ainda tem durante o mês de agosto, tá? Sábado agora, a partir das 8 da manhã, 6 horas de adoração. Então, é uma convocação para toda a igreja, né? Vamos ter 6 horas de oração. De meia em meia hora vamos falar sobre temas diferentes, tá? Se você não pode vir ficar às 6 horas, vem o horário que você pode e participa. Vai ser muito bom, vai ser uma bênção, vai ser muito edificante para nós. E Deus se agrada disso, amém? Também no sábado à noite, dia 20, vai ter a Vigília dos Homens, às 10 horas. Então vai fechar o sábado com chave de ouro, amém? Dia 27, às 8 horas, tem... Dia 28, a partir da 1 hora, tem o churrasco dos homens. Homens, quem não confirmaram ainda, procure os meninos aí que estão responsáveis e confirma. Dia 29, nós teremos a ação social, que é uma segunda-feira. Nós vamos sair daqui às 9 da noite, desculpa. Então, você que tem vontade de ir, nunca pôde participar, é a sua chance, né? Dia 29, 9 horas da noite, nós vamos nos encontrar aqui na igreja e vamos sair para a rua. Amém? E também quero falar para vocês que amanhã, como está falando aí que vai vir uma frente fria, nós vamos fazer uma ação emergencial, tá? Para levar cobertores, levar alimento, levar roupas para as pessoas que estão em situação de rua. Né? Como vocês sabem aí, de vez em quando a gente tem se surpreendido com o frio, né? Com a onda de frio que está vindo aí, né? Em maio, acho que 18 de maio, teve uma onda dessa de frio. A prefeitura até recolheu muita gente que estava na rua, mas a gente fez a ação de emergência e tinha muita gente passando frio na rua. Muita gente. A gente chegou lá, aquele frio, as pessoas estavam de short, de bermuda e de camiseta, sem meia, sem cobertor, sem nada, passando frio mesmo. Então, a gente não quer que aconteça nada disso dessa vez, então a gente vai fazer novamente essa ação de emergência. Tá? E a campanha do agasalho continua. Tá? Então, tragam agasalho, tragam meias, tragam sapatos, tá? Que não que estejam estragados, mas que estejam em bom estado, mas não precisa ser novo, tá? Pode trazer, que a gente vai encaminhar para essas pessoas, tá bom? Bom, os recados estão dados. Separem aí o seu dízimo, a sua oferta. Você que está em casa vai passar aí o Pix da igreja, o QR Code. Separe aí, faça a sua oferta. Eu vou ler um versículo para vocês, tá? Que está lá em Mateus 6, 19 ao 21. Do 19 ao 21. Dá um minutinho para vocês, quem quer abrir, tá? Mas eu vou ler aqui. Amém? Posso abrir? Posso ler? Desculpe. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
Amém? Então, oferte com alegria, coloque nas mãos do Senhor os seus recursos, coloque o seu coração nas mãos do Senhor. Com certeza, Ele vai honrar você. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé para a gente orar? Você que está em casa, faça sua dízimo, sua oferta aí e ore comigo. Amém? Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por mais esta noite, Senhor, na tua presença, Pai. Vem, Senhor, de encontro à vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Vem com a tua provisão, Pai. Se porventura alguém estiver passando dificuldades, Senhor, que o Senhor, Pai, abra as portas, Senhor, e abençoe, Pai, essas pessoas, Senhor. Pai, que cada um de nós, Pai, seja tocado e abençoado pelo teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Pode trazer a sua oferta. Amém. Não sou eu que vou pregar hoje, hein, gente? Ainda não. Pensou que era eu, não é eu. Eu quero chamar aqui a pregadora desta noite. E é com muita honra que eu recebo. Toda vez que ela vem aqui, ela traz uma palavra abençoadora para os nossos corações. Amém? Fique com a nossa irmã Claudinha, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Como eu sempre falo, é uma honra, né? A gente poder compartilhar a palavra do Senhor, mas é com temor, né? As pessoas falam, mas vocês não parece que fica nervosa, mas é só Deus que sabe como que está o meu coração. Porque quando nós falamos a palavra dele, a gente não pode pôr nem tirar nenhum tio. Então é uma responsabilidade, mas a gente está aqui para ser um vaso nas mãos dele, né? Para que ele possa usar a minha boca e trazer aquilo que ele quer para nós esta noite. Mesmo assentados, eu gostaria de orar com os irmãos, amém? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia estarmos aqui na tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de podermos estar aqui nesta noite. Pai, eu te peço nesta hora, Senhor, que o Senhor venha abençoar a minha vida, Senhor, usa os meus lábios, Senhor, para falar aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Assim como o Senhor tem falado ao meu coração, Senhor, que eu possa conseguir transmitir conforme o desejo do teu coração, Pai. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O tema desta noite é um tema que nós vivemos, né? Eu pelo menos vivo, que é sobre o louvor. O poder do louvor. Nós ouvimos esses dias sobre o poder da oração. E hoje eu vou trazer para vocês algo sobre o poder do louvor. O louvor, ele é um ato ou efeito de louvar. É uma celebração ou manifestação honrosa. Então, quando nós estamos louvando, nós estamos honrando a Deus. Nós usamos os nossos lábios para falar palavras de amor, palavras de júbilo, nós usamos palavras de reconhecimento àquilo que Ele é, né? E o louvor é o ato de enaltecer e glorificar algo ou alguma coisa. No nosso caso, é glorificar a Deus. Junto com o louvor vem a adoração, né? A gente não consegue tirar uma coisa da outra. E a adoração também envolve profundo amor e respeito a Deus. Então, adorar significa expressar, honrar a Deus por meio da devoção, por meio dos nossos lábios, por meio de alguma canção, por meio até mesmo de você estar pegando um versículo bíblico e estar falando. Você está honrando a Deus. E eu gostaria de ler com os irmãos, eu vou estar lendo vários textos, então se os irmãos quiserem anotar, né, para ficar mais fácil, que aí eu já anotei aqui, os irmãos podem ler em casa depois. Salmo 22:3 diz assim: Tu, porém, és santo, e sentado no teu trono, recebe os louvores do povo
de Israel. Então, louvar a Deus é uma coisa que vem lá do Velho Testamento, né? Eles louvavam a Deus, eles honravam a Deus pelo que Deus era e pelo que Ele fazia na vida deles. E muitas vezes, nós como seres humanos, em vez de usarmos os nossos lábios para louvar e adorar a Deus, nós usamos os nossos lábios para murmurar. A gente ouviu isso várias vezes em algumas ministrações sobre a murmuração. E esquecemos que nossos lábios foram criados para louvar. Então a gente tem que começar, quando vai murmurar, opa, peraí, deixa eu inverter aqui a situação e começo a louvar a Deus. Existe uma diferença entre cantar e louvar. Cantar todo mundo canta, né? Até o passarinho canta lá, às vezes mais afinadinho que a gente, mas ele canta. Mas louvar é o que eu falei no começo, é você expressar a Deus algo. Quem gosta, eu creio que todos gostam de louvar, mas quem está no ministério de louvor, pelo menos eu sou assim. Estão ministrando a palavra, estão pregando. Às vezes, cada palavra que eles estão ministrando, uma frase, vem um louvor na minha cabeça. Né, mãe? Às vezes eu estou sentada ali do lado, aí eu canto, ela... É uma coisa que está dentro de mim. Eu estou trabalhando no home office, então, às vezes, dependendo do que eu estou fazendo no computador, se não é uma coisa que eu tenho que prestar muita atenção, eu começo a cantar, começo a louvar. Ou eu coloco lá um louvor baixinho para eu escutar. Então, é uma coisa que vive em mim. Né? Louvar a Deus, adorar a Deus, é uma coisa que está em mim, mas que nós temos que aprender. Por quê? Porque o poder do louvor é muito grande. Não é só simplesmente cantar, ai que lindo cantou, não. O poder que o louvor tem para nós cristãos é muito grande. E eu separei aqui 4 itens do que é o poder do louvor. Primeiro, o louvor é uma arma de guerra. Louvor é uma arma de guerra. Em 2 Crônicas 20, 21, 22 diz assim: depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edemonitas, e eles foram derrotados. Então aqui, enquanto o povo estava louvando a Deus, o que aconteceu? Deus agiu, os povos entre eles ficaram perdidos e houve ali a derrota. E o povo de Israel saiu vencedor. Podemos verificar também lá em Atos, né, onde fala de Paulo e Silas, que em vez deles estarem murmurando na prisão, eles estavam adorando. E Deus agiu. Então, nós temos que aprender o quê? Que muitas vezes, em vez de nós estarmos murmurando diante da nossa situação, diante da nossa guerra, porque eu creio que todos nós, todos os dias, estamos enfrentando alguma situação, né? Seja em casa, seja no serviço. Às vezes você nem está esperando, mas aparece alguma situação do nada. E às vezes a gente começa a se entristecer. E às vezes, por muitas vezes, a nossa boca é usada para murmurar. Então, toda vez que nós soltarmos uma palavra de murmuração, lembre-se que o poder do louvor pode fazer na nossa vida. Ele pode fazer a prisão se abrir. Ele pode fazer aquela porta que está fechada para você se abrir. Talvez não seja no seu tempo, né? Não é no tempo do micro-ondas. 1 minutinho, foi lá e está pronto. É no tempo de Deus, mas ela vai se abrir. Amém? Segundo, o louvor liberta. Entre aspas, não é o louvor que liberta, é a presença de Deus através do louvor. Porque às vezes a gente fala, o louvor liberta, eu vou cantar e vai acontecer libertação. Não. É a presença de Deus que vai vir através do seu louvor, da sua adoração, é que vai trazer a libertação. Mas Ele liberta. Quantas vezes estamos tomados de tristeza? Eu não sei se vocês já passaram por uma situação dessa, mas você está triste, levantou, amargurado, às vezes não sabe nem por que está triste. E aí vem aquele louvor na sua cabeça e você começa a cantar, começa a louvar. Quando você acaba o louvor, você nem está lembrando da tristeza que você estava ou por que você estava triste.
Então, quando nós louvamos, nós trazemos a presença de Deus. E ela traz a libertação à nossa vida. Amém? Em Isaías 61:3 diz assim: E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Amém? Tem até um louvor, né, que a gente cantava muito, né, antigamente, mas cantava, que falava sobre isso. Tu mudaste meu lamento em baile, me cingiste todo de alegria, né? Então, é louvor. Quando você adora a Deus, quando você coloca o seu coração, a sua boca para estar adorando, para estar louvando, Deus faz. Deus vem. Você chama a presença de Deus para você. Amém? Amém. Terceiro, o louvor nos leva à presença nos céus. Salmo 100, versículo 4 diz assim: Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Amém? Deus, ele é santo. Mas ele pode ser acessado através dos louvores. Porque nós estamos tentando, buscando a santidade. Nós somos santificados através do sangue de Jesus. Mas nós não somos santos. Nós estamos buscando a cada dia essa santidade. Mas quando nós louvamos a Deus através dos louvores, através das palavras de elogio, através do agradecimento, através do reconhecimento, a presença de Deus vem até nós. Amém? Deus está em todos os lugares aonde existe adoração, aonde existe louvor. E Ele arranca do meio de nós toda a angústia, toda a tristeza. E muitas vezes nós somos transportados para um lugar de paz. Amém? Eu creio que quando nós estamos aqui, quando estamos fazendo o momento de louvor, muitas vezes quem está ministrando, né, tem a mania de falar assim: levante as suas mãos, está aquele momento de adoração, e tem gente que está com a mão baixa, tem gente que está com a mão... E às vezes eu estou sentada aí e a pessoa fala: levante a sua mão e adore a Deus. Mas naquele momento, isso eu não estou com vontade de levantar a mão. Já aconteceu isso com vocês? De você estar aqui e o irmão fala: levanta a mão, e você continua com a mão abaixada? Aí quando ele fala de novo, eu falo: tá bom, Deus, eu vou levantar a mão. Aí você levanta, você para daquela sua palavra, aí você levanta a sua mão e esquece do que você pensou, e aí Deus vem e fala com você. É lógico que não é obrigatório você levantar a mão para dar louvor a Deus, né? Eu estou trabalhando e estou louvando a Deus. A Tati está no ônibus lá, às vezes está louvando a Deus. O Edson está dirigindo e está louvando a Deus. Então não é questão de levantar ou não a mão, mas é questão do nosso coração. Está direcionado. Porque às vezes eu posso estar com a mão levantada o louvor inteiro, mas às vezes o meu coração não está dando esse louvor a Deus. Então a gente tem que começar a se policiar. Não se preocupar tanto com o que as pessoas estão pedindo para nós fazermos. Mas nós temos que fazer de coração para Deus. Porque quando nós fazemos, a presença dele vem. Amém? E hoje de manhã, eu estudei, né? A gente sabia o que ia falar, então eu estudei, assisti algumas ministrações que eu gosto de alguns preletores. Já tinha montado, assim, o que eu ia falar. E aí de manhã eu levantei e fui dar mais uma lida nos textos que eu tinha visto. E Deus me chamou a atenção para um versículo, que é esse quarto ponto, que está em Levíticos 19, 23 a 25. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Durante 3 anos, vocês as considerarão proibidas, não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas. Será uma oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas. Assim, a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus estava dando essa instrução para o povo. E me chamou a atenção.
Dízimos e ofertas também são um ato de adoração e louvor a Deus. Quando nós separamos o nosso dízimo, a nossa oferta, nós estamos adorando a Deus. A oferta, naquela época, expressava o que o homem sentia em relação ao seu Deus, o respeito e consideração que tinha para Deus. Oferta quer dizer ação de oferecer, oferecimento, dádiva. Na Bíblia, nós vemos vários versículos, né, no Velho Testamento, quando eles separavam tudo que eles faziam, tinha uma parte que eles separavam como oferta a Deus. E a oferta, ela é muito importante, a oferta e o dízimo, porque quando nós separamos o nosso dízimo e a nossa oferta, nós estamos falando para Deus: obrigado, Senhor. Eu te agradeço. Eu reconheço que Deus tem feito por mim. Mesmo que seja pouco. É igual a viúva, né? A oferta da viúva foi a menor, mas ele conhecia o coração dela. Então, talvez se você não tenha uma oferta grande para dar, mas você der a sua oferta de coração, Deus ele vai reconhecer que você está dando aquilo como um louvor e uma adoração. A gente sempre escuta que quando a gente recebe o salário, os 10% é o primeiro. Por quê? Porque quando a gente devolve para Deus os 10%, Ele vai fazer render os 90%. Eu sempre aprendi isso, né? Que sempre o primeiro é o dízimo. Sempre o primeiro é o dízimo. Sempre o primeiro é Deus. Mesmo que às vezes fica a continha para pagar no dia 15, que eu recebo em 2 vezes. Então, às vezes a conta fica para pagar no dia 15, mas no dia primeiro, no quinto, no primeiro, no que veio primeiro, eu tiro o dízimo. E mesmo a oferta da ação, por exemplo, às vezes a pessoa não dá o dízimo e não tem oferta para dar durante o mês. Pode acontecer. Mas quando você separa a sua oferta para estar ajudando na ação, com um alimento, com uma roupa, e você está dando de coração, você está honrando a Deus. Então é muito importante nós colocarmos na nossa mente que tudo que fazemos tem um propósito. Nós fomos criados para esse propósito, né? Deus nos criou para louvor e honra. Deus nos criou para que nós tivéssemos esse contato direto com Ele. Dizimar e ofertar é expressão de amor, de consideração a Deus, ao que Ele foi, ao que Ele é. Então, quando eu dizimo, quando eu dou a minha oferta, quando eu contribuo, eu estou falando para Ele: ó Deus, eu te amo. Estou passando por uma situação difícil aqui, mas eu te amo porque eu sei a quem eu sirvo. Eu creio que isso vai passar. Essa tempestade vai passar, porque o Senhor está comigo. Eu já passei por várias situações financeiras, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu passei por uma situação bem crítica. E Deus me honrou. Deus usava pessoas ímpios para me abençoarem. Mas o meu dízimo estava ali. Eu podia ficar sem pagar a conta, mas o meu dízimo estava ali. E Deus me honrou. E olha que eu ainda murmurei, hein? A gente pediu muito perdão para Deus na época, porque eu murmurei por causa da situação, e minha mãe orou e Deus foi lá e toma. Aí a cara caiu no chão, falei: Senhor, me perdoa, porque... Aí você vai aprendendo, né? Com os seus erros você acaba aprendendo. Quando acontece alguma coisa, você já pensa primeiro, ora, depois, né? Para não cair no mesmo erro, né? Então, Deus falou comigo de manhã sobre isso, que o dízimo e a oferta é um ato de adoração e louvor a Deus. Então, quando alguém falar para você que esses 10 você vai dar dinheiro para a igreja, não, o dízimo não é para a igreja. Deus não precisa de dinheiro, mas Ele quer conhecer o nosso coração. Ele quer conhecer as nossas atitudes, o que nós temos oferecido para Ele. Amém? E tem um versículo em Mateus 6:21 que diz assim: porque onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Amém?
Então nós temos que administrar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E a melhor maneira de nós aprendermos a administrar é dando a Ele aquilo que é dele. Porque o resto, com certeza, Ele acrescentará nas nossas vidas. Amém? Como deve ser o nosso louvor? A Sil cantou aqui o louvor em espírito e em verdade. Em João 4, 23, 24 diz: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então não é só simplesmente cantar. Cantar todo mundo canta, mas é adorar, né? É falar mesmo do nosso coração. Eu amo os louvores do Ademar de Campos, porque a maioria deles, se não todos, é a palavra. É palavra de Deus. Ele pega a palavra e transforma num louvor e adoração. Então isso é muito importante. E até mesmo a gente saber o que canta, né? Porque muitas vezes a gente ouve coisas que não agradam a Deus, que não fazem parte da adoração a Ele, mas a gente escuta. Eu estava ouvindo um podcast com a cantora Cassiane, e aí perguntaram para ela o que ela acha de cristão ouvir música secular. Aí ela falou assim: quando eu vou gravar uma canção, eu consagro a Deus. Eu oro, eu jejuo, eu consagro a Deus essa canção. Então eu sei para quem eu estou fazendo, é para Deus. Agora a música que você escuta, você sabe a pessoa para quem consagrou? Então muitas vezes a gente está escutando uma coisa que foi consagrada para outras coisas, para outros deuses, e nós estamos usando o mesmo lábio, que a gente adora a Deus, que a gente louva a Deus, cantando essa mesma coisa. Então a gente sempre tem que ter em mente que o nosso louvor tem que ser em espírito e em verdade. Amém? Como deve ser o nosso louvor? De todo coração. Salmos 9, versículo 1 e 2. Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Por causa de ti, eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Amém? Então nós temos que louvar a Deus de todo o nosso coração. Nós também devemos louvar a Deus com cânticos espirituais. Efésios 5, 18 ao 21. Não se embriaguem com vinho, que levam à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Em Colossenses 3,16 também diz que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Amém? Então, quando você estiver louvando a Deus, não se importe com quem está do seu lado. É você e Deus. É o seu louvor para Ele, é a sua adoração para Ele. E quando você estiver passando por uma situação difícil, cante a Ele com cânticos espirituais. Deixa a adoração vir. Usa versículos bíblicos que falam de vitória, que falam que Deus é o seu advogado, que Ele vai guerrear com você e por você. Porque Ele deixa a gente passar pela situação, Ele não vai nos privar das situações, mas Ele vai passar conosco. Se nós deixarmos, né? Porque muitas vezes a gente não quer deixar. A gente quer resolver o problema e pronto. Mas quando a gente adora a Deus, quando a gente coloca nas mãos dEle, Ele vai passar junto conosco. Também devemos louvar com entendimento.
1 Coríntios 14, 15. Então que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Quando nós oramos, não são palavras jogadas ao vento, né? Quando nós oramos, nós sabemos a quem nós estamos falando. É lógico que não precisa ser aquela oração, né? Pai, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas é a sua oração com Deus. É você com seu pai, é você com seu amigo. Mas a gente sempre ora com entendimento. E quando nós adoramos a Deus, também tem que ser com entendimento. É gostoso aquele momento de unção, né? É muito bom, mas é com entendimento. Porque é tudo dentro da palavra. Amém? Também devemos louvar a Deus como forma de agradecimento. Salmo 147 inteiro fala sobre isso, mas eu me atentei aqui do versículo 1 ao versículo 5. Depois vocês leem em casa, porque esse salmo é muito bom. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém. Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o tamanho do seu entendimento. Amém? Então, Deus é Deus. Deus é Deus, sim. E esse salmo, ele fala sobre vários salmos, né? Nós temos vários salmos, vários versículos que falam da grandeza de Deus, da soberania de Deus. E quando nós cantamos canções que falam disso, com certeza Deus se alegra. Porque eu estava meditando em algumas canções, e existem canções que são louvores para adoração a Deus, e existem canções que são louvores para abençoar as pessoas. Um louvor que eu amo, a gente não cantou ainda na igreja, mas vira e mexe eu escuto e canto em casa com a minha mãe, é aquele que fala: que a bênção se levante até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que está abençoando a pessoa que está do seu lado. Você está abençoando aquela pessoa que está na igreja. Talvez esteja precisando dessa palavra. Então o louvor também, ele é para isso. Então a gente tem que também ver que tipo de canção que eu estou nesse momento. Que eu vou fazer para Deus agora. Amém? E louvar a Deus em todo o tempo. Assim como oração, né? Nós temos que estar orando em todo o tempo. O louvor também. Salmos 34:1 diz: louvai ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmo 145, do 1 ao 4 diz: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Amém? Então, o louvor é isso, mas é muito mais que isso. A gente viver uma vida de adoração, viver uma vida de louvor. Você traz a presença de Deus. Você faz com que as cadeias se quebrem, com que as feridas sejam curadas. Mas principalmente, eu creio que faz Deus sorrir, né? Porque é para Ele. É tudo para Ele. Eu imagino que no céu, quando nós formos para a glória, que vai ter o coral dos anjos, é tudo, é glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e vai ser todo o tempo, toda hora, né? Vai ser uma coisa contínua a nossa adoração a Deus. E é isso que tem que ser no nosso dia a dia. A gente já tem que começar a experimentar isso aqui na Terra. 24 horas.
em adoração a Deus. Eu gostaria de encerrar deixando um versículo, que são 3 versículos na realidade, que resume tudo isso. Você ora, o fogo desce, a presença dele vem e a gente sente a glória dele. Diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Que possamos viver isso nas nossas vidas. Que possamos viver isso nas nossas casas, que possamos viver isso na nossa igreja. Quando nós abrimos os nossos lábios para adorar, para orar, a presença de Deus vem. Amém? Gostaria de orar então pelas pessoas que estão nos assistindo antes de nós encerrarmos. Eu não sei que horário que você vai estar ouvindo, mas que o louvor possa transformar a sua vida. Que através do louvor você venha reconhecer a grandeza de Deus e o que Ele fez por mim e por você. Amém? Paizinho querido, obrigado, Senhor, pela Tua presença, Senhor. Obrigado pela Tua grandeza, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor enviaste o Teu Filho Jesus para morrer na cruz por mim, pelos meus pecados, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. E nesta noite, Senhor, eu quero te pedir que a Tua presença, Senhor, venha invadir cada casa que assistir, Senhor, essa ministração. Que cada casa, Senhor, que cada pessoa venha entender o poder que é quando nós abrimos os nossos lábios para te adorar, Senhor. Visita, Senhor, a casa de cada um, Senhor. E que eles possam sentir o desejo, Senhor, de estar conosco, Senhor, nos cultos presenciais, para juntos louvarmos e sentirmos a Tua glória, Senhor, descer, Senhor. Oh, Pai, visita a cada um, Senhor, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Aleluia. Amém, Jesus.